Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Vamos Fluminense e eu vou contar para você tudo sobre o nosso tricolor. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. E toda vez que tiver um vídeo novo, você pode acompanhar com a gente. Fique ligado em mais uma entrevista com o Fernando Diniz. Isso. Olá, boa noite para vocês. Janice de Castro, no Paramount Plus. O Diniz, o Marcelo deu uma entrevista na saída do campo dizendo que a culpa pela classificação é toda sua. Queria que você falasse dessa culpa para a gente e também falasse um pouquinho sobre a final no Maracanã, né? O Fluminense tem a chance da redenção 15 anos depois. É um estádio que o time está acostumado, né? Vai jogar em casa. Está mais acostumado, claro, diferentemente de Palmeiras ou Boca Juniors. Queria que você falasse também do tamanho da vantagem de jogar essa final no Maracanã. Primeiramente, boa noite. Agradeço as palavras do Marcelo, mas muito. A gente sabe que tiveram muitos culpados. Acho que os jogadores foram brilhantes durante todo o campeonato. De maneira especial nos jogos que a gente jogou com a menos e por conta disso que a gente está aqui, lá na Argentina, contra o Argentino Júnior. Nesses momentos que o time mostrou a grandeza para estar na final. E semana passada contra o Inter também, jogamos 60 minutos praticamente com um jogador a menos, e o time foi valente, não se acovardou em nenhum momento. E aqui hoje também, no primeiro tempo a gente teve dificuldades, saímos perdendo, um gol de bola parada, e no segundo tempo a gente foi com muita coragem, com muito brio, com inteligência também, deixando o time cada vez mais agressivo, e foi uma vitória extremamente justa. Foi uma vitória da união, da coragem e da alegria da boa convivência, que esse time sabe conviver juntos, sabe passar por momentos difíceis juntos. É um time, muita gente falou que era um time sênior, mas é um time de grandes campeões, de grandes homens. Não é um time de sênior, é um time de grandes campeões, por isso que está na final. E também enaltecer o Inter, tem um grande técnico, tem um grande time, uma grande torcida, e qualquer um poderia passar. E já respondendo a sua pergunta na final, a gente vai ter 50% de chances como nosso adversário, tanto o Boca Juniors ou o Palmeiras. A gente não ganhou lá, acabou ganhando aqui. É claro que jogar no seu estádio é uma coisa que ajuda, mas não determina o resultado do jogo. Acho que a prova, hoje está mais do que provado isso pelo jogo que a gente fez hoje e aqui no Beira-Rio. Então a gente espera de fato agora curtir essa vitória e não vai dar para curtir muito, que domingo já tem clássico. Boa noite, Carlos Gil da TV Globo, boa noite, John, boa noite, Diniz, parabéns aos dois pela vitória, pela classificação. Diniz, em alguns minutos ali no fim do jogo tudo deu certo, em outros minutos nem tanto, né? Você já falou aí um pouquinho do gol de bola parada, o Ener Valencia teve duas boas chances ali de aumentar o placar no segundo tempo, isso não aconteceu. Se costuma dizer que na derrota se aprende, mas a vitória também pode ensinar. Então eu queria saber de você o que esses minutos que o Fluminense não foi tão bem, talvez todo o primeiro tempo e parte do segundo, o que se tira de lição para a partida final, que é uma partida única, partida decisiva, embora seja no Maracanã com 50-50 de torcida, enfim, é uma característica diferente, né? Pode, sua pergunta é muito boa, mas exige uma racionalidade para um momento desse um pouco difícil. Eu vou enaltecer o merecimento do time. Claramente nós tivemos muitos erros aqui. Talvez erramos mais do que no Maracanã e vencemos o jogo. Mas, sobretudo, existe um componente emocional que o time foi extremamente merecedor dessa vitória. Mas muito merecedor. A gente foi muito audacioso, a gente se arriscou o tempo todo, a gente jogou para cima, e mais audacioso, a gente foi no Maracanã jogando com um a menos e marcando alto quase que o tempo todo. Então essa vaga é uma vaga extremamente merecida. Obviamente que os erros táticos e técnicos a gente vai corrigir, e hoje a gente errou até mais do que devia, mas o comportamento emocional do time, de gana de vencer o jogo, de representar essa torcida que tem sido um dos nossos grandes trunfos, tanto no Maracanã quanto aqui, aqueles que estão unidos para poder a gente fazer de tudo para a torcida celebrar esse título que eles tanto desejam. A gente sabe que é difícil, mas a gente vai lutar e lutar muito como a gente fez hoje, para tentar agraciar
o torcedor tricolor que merece muito. Diniz, boa noite. Aqui. Minha pergunta é sobre esse cara que está do seu lado, sobre o John Kennedy, que você falasse um pouco sobre sua análise sobre a atuação do John Kennedy nesse jogo de volta. E minha pergunta para o John, qual é a sensação de fazer um gol e uma assistência na semifinal de Libertadores? Boa noite. Sensação única. Esperava esse momento desde o início do ano, pensava nisso. Estou muito feliz, mais feliz ainda com a classificação do time e está podendo contribuindo com o time. Só isso? Esse menino aqui é um grande vencedor, está se tornando um homem cada vez mais íntegro, cada vez mais bonito. Esse é mais um daqueles que o futebol perde a rodo aqui no Brasil. Eu espero de todo o meu coração que ele consiga cada vez mais ter os pés no chão, que esses pés dele fiquem no chão do tamanho do talento dele, que é um talento extraordinário, gigante. Merece todos os elogios, todos os aplausos, porque não é fácil ter a vida que ele teve e se tornar aquilo que ele está se tornando. Não é como jogador, não. Como jogador é um reflexo daquilo que ele foi se tornando como pessoa desde quando eu conheci ele ano passado aqui. Então esse menino aqui, ele vale ouro e a gente torce, a gente vai estar sempre do lado, mesmo se um dia a gente estiver distante, torcendo para que ele consiga dar continuidade nesse momento que ele está se encontrando cada vez mais consigo mesmo, se tornando, para muito além de um jogador decisivo, como ele foi hoje, extremamente talentoso, um homem de bem. Diniz, Caio Bloch da Trivela, eu queria te perguntar hoje sobre, mais do que sobre o campo e bola, que você já falou bastante, mas sobre o seu sentimento. Você, há poucos dias, nos últimos dias, falou sobre sua alegria em voltar ao Fluminense, tanto como treinador. Você sentia que faltava alguma coisa depois da sua passagem de 2019. E eu queria que você falasse sobre o sentimento que você está agora, se você já sente que o dever está cumprido, se já está realizando os sonhos que você imaginava nesse retorno. E para o John Kennedy eu também queria perguntar sobre sonho. Nos seus melhores sonhos você imaginou que você seria tão decisivo nas fases de mata-mata da Libertadores e ajudaria a colocar o Fluminense numa final depois de 15 anos? Obrigado. Claro. Todo grande jogador sonha com esses momentos, sonha com chegar no jogo decisivo e decidir. E é claro que nos meus sonhos eu sabia que um dia ia ser realidade, que um dia eu ia conseguir realizar meus sonhos. Caio, antes de responder a sua pergunta, quero voltar um pouco semana passada. A gente teve um momento ali meio desarmônico, mas vou aproveitar para te dizer que se eu passei do ponto, você me desculpa. Você é um jornalista que eu respeito, você é um cara sério, muito sério, tá? E respeito muito o teu trabalho, tá? Em relação aos meus sonhos aqui, ao sonho no Fluminense, quando eu saí daqui eu senti que uma hora ia acabar voltando e voltei. Eu acho que a gente está construindo uma história cada vez mais bonita e é isso, é uma realização dia após dia. Não é uma coisa que terminou, porque se um dia terminasse, teria que ir embora amanhã. Então, não acho que terminou. A gente tem que continuar trabalhando, trabalhar muito. A gente, independente do adversário que a gente tiver, a gente vai ter um adversário extremamente tarimbado, difícil, multicampeão de Libertadores, tanto um quanto o outro. Mas é celebrar agora esse momento e daqui a pouquinho se preparar para o jogo do final de semana. Gustavo Garcia, GE. Globo. Parabéns pela vitória, por avançar. Diniz, são duas perguntas, na verdade. Eu queria que primeiro você falasse sobre o Johnny Gonzalez. Eu vi que você, no primeiro tempo, ali ficou conversando com ele, mostrou algumas coisas no gramado para ele, e o gol acaba saindo ali pelo lado dele, né, o gol da classificação. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa conversa, se você realmente mostrou o caminho ali para ele, e também que você descrevesse a emoção, cara. Você, assim, trabalhou, acredito que uma vida por esse momento. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre sua comemoração também, após o jogo.
Em relação ao Ione, eu chamei já no primeiro tempo, que eu achei que poderia a gente não fazer o gol, não empatar, e que eu poderia usar ele, o time ia ficar mais exposto, que ele ia acabar tendo uma função de melhorar o ataque, de alguma forma também não deixar o time desguarnecido. Então foi isso que eu fui meio que falando para ele, ele acabou entrando mais ou menos na condição que a gente estava prevendo. Acabou sendo muito importante, é um jogador que a gente teve aqui em 2019, foi uma contratação meio sui generis, porque eu que liguei para ele, porque eu tinha visto um jogo da final da Sul-Americana entre Júnior Barranquilla e Atlético Paranaense. A gente acabou criando uma relação e estamos pela alegria de poder trabalhar juntos de novo. E a minha emoção da pós-jogo é muito grande. É um jogo extremamente... Nossa, não dá nem para falar em palavras. É um negócio que a gente tem que saber celebrar, ter o pé no chão, mas é um momento de celebrar, porque foi muito difícil tudo que aconteceu hoje. E botar a emoção para fora. Eu sou uma pessoa, já falei isso mais de uma vez, contida na minha vida particular, mas extremamente espontâneo como treinador. Então eu não tenho muita amarra e muita trava para ser extremamente autêntico e liberto para poder expressar aquilo que eu sinto. Fernando, tudo bem? Parabéns aí pela classificação, parabéns ao John pela classificação, pela atuação também. José Alberto, Rádio Gaúcha. Fernando, tu falasse até da questão que muitos criticam, observam que o Fluminense é um time já de uma idade alta, uma média etária alta, mas o que fica parecendo, o Inter tem uma característica muito semelhante nesse sentido. Eu não sei se tu fazes algum tipo de análise de quanto o adversário, numa situação dessas, ele vai resistir e o teu time vai resistir mais, porque, curiosamente, no jogo do Rio, o time joga de igual para igual com 10 jogadores, mostrando uma força física muito boa, superior, no caso, a do Inter, que tinha um a mais. E hoje, de novo, a vitória vem de virada no segundo tempo, na casa do adversário, e o Fluminense também, até pela atuação do John, jogador com mais velocidade. Tu faz esse estudo do adversário ou tu simplesmente te limita a preparar o teu time para jogar nesse tipo de circunstância? E para o John, eu queria saber como é que é o jogador assim, que na semana passada tu eras titular do jogo, fez uma assistência, participou do gol também, e hoje estava a opção do técnico. Como é que tu te prepara para hoje eu vou jogar de titular e hoje a minha função, o meu técnico prefere que eu comece no banco e eu vou entrar para decidir? Eu acho que a gente tem que estar preparado tanto para entrar como titular, quanto para ser suplente. Então eu estava bem concentrado, bem focado, que sabia que eu ia entrar. E óbvio que eu queria entrar para mudar o jogo. E fui feliz e consegui mudar o jogo. Eu não fiz essa análise sobre esse prisma que você olhou em relação ao time do Inter. O que eu preparei, o time, tanto aqui como lá, que é um time extremamente qualificado, com jogadores mais jovens, jogadores experientes, e que a gente tinha que tomar muito cuidado. Eles tinham muitas armas, a gente tentou neutralizar na medida do possível. Jogar aqui é sempre difícil. Eles começaram o jogo de uma maneira mais ajustada do que a gente, tiveram prevalência no primeiro tempo. Acho que no segundo tempo a gente jogou melhor e conseguimos buscar o resultado. Mas é um time que eu tenho um respeito tanto pela instituição como por esse time especificamente de hoje. Tem jogadores extremamente decisivos e tem um técnico muito qualificado. Então a gente veio aqui com um respeito muito grande para enfrentar o Inter. Eu acho que isso também ajudou a gente conseguir sair daquele classificado. Aqui atrás, ó. Boa noite, Diniz. Boa noite, John. Daniel Kaiser, Antena Esportiva. Uma pergunta para cada. Diniz, você falou agora há pouco que foi uma vitória da convivência e sempre quando você dá entrevistas, muitas vezes você fala que a primeira coisa que você faz quando chega num clube é estabelecer relações e como isso é importante. Então eu queria saber para você qual foi a importância de ter essas relações bem estabelecidas, da confiança dos jogadores para conseguir sair de uma adversidade muito grande, a de hoje, perdendo fora de casa, final de jogo, e conseguir virar a partida e levar o Fluminense à final da Libertadores. E, John, para você, eu queria que você contasse um pouco o seu sentimento ao longo dessa temporada, né? Que você começa sendo emprestado para a Ferroviária, depois volta, vai lutando pelo seu espaço e agora chega no ponto onde você é decisivo para levar o time para o grande sonho
um passo importante para esse grande sonho que é chegar à final da Libertadores. Então, eu queria que você contasse um pouco o seu sentimento ao longo desse ano. Estou bem feliz. Vim plantando isso desde o começo do ano, vim trabalhando e sabia que o meu momento ia chegar, mas não esperava que seria no momento tão bom, no momento mais gostoso da temporada, que são as fases finais. E acho que poder decidir um jogo como esse é inexplicável. Estou muito feliz. As relações, elas são fundamentais sempre, né? Porque a gente, para ganhar o jogo, as relações, você tem que tentar estabelecer elas cada vez com mais profundidade, com mais vínculo, e elas vai ser sempre um pilar central do meu trabalho. Então, a gente não é só por conta disso que a gente ganhou o jogo, a gente podia ter perdido o jogo, a gente teve chances reais, pelo menos 2 ou 3 claras. O Fábio também não merecia que a gente perdesse um jogo com uma falha dele. Pelo contrário, tinha que acontecer do que aconteceu, porque ele é muito merecedor de tudo que está vivendo. E o segundo gol do Fluminense começou lá com o pé do Fábio, um jogador com 43 anos, que se predispôs a aprender a jogar melhor com os pés, e hoje no Brasil é o jogador que, longe do segundo, que mais participa das construções do time, por todos os sites aí que trabalham com estatística. Então hoje foi uma vitória muito merecida por conta desse componente do Fábio também, que é uma pessoa que a gente aprende todo dia. Inclusive esses mais experientes a gente está aprendendo sempre aqui no Fluminense. Kennedy, boa noite. Queria te questionar, Diniz, a respeito de uma confusão que teve ao final do jogo entre você e Eduardo Cudê, que você explicasse o que aconteceu ali depois do apito final. Eu não vou entrar muito nesse detalhe, não, porque é uma pessoa que eu tenho respeito muito grande, embora não conheço bem. Acho que é um cara que trabalha muito bem. E o Lute, que é o auxiliar dele, então, eu gosto muito mais, porque foi meu jogador lá no Atlético Paranaense, é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande. Então, assim, em relação a mim, ele é uma coisa que vai ficar no campo e espero que ele tenha uma carreira e uma vida vitoriosa, que eu desejo tanto para ele quanto para o Lúcio. É isso. Tudo bem, Diniz, John Kennedy, Marcelo Salzano, Rádio Guaíba. Muito se fala nos times vencedores ou que estão a caminho também de uma grande conquista, de um grande goleiro e também de um grande centroavante. Você elogiou há pouco, Diniz, o Fábio, que não merecia, até pela falha no primeiro gol, hoje sair aí com um rótulo ruim para cima dele. E a pergunta que eu te faço é a seguinte, Diniz. Hoje, aqui no Beira-Rio, o Cano, em relação ao Ener Valencia, a efetividade do centroavante, ela foi decisiva para que esse confronto aí ele fosse definido e o Fluminense agora chega na final no Maracanã no dia 4? Eu não vou responder essa pergunta, porque você, na sua própria pergunta, você já respondeu. Então, de uma maneira, então você tem a sua resposta. A minha resposta vai na direção do seguinte: o Ener Valencia é um excelente jogador, é um jogador de Copa do Mundo, é um jogador que pode ser considerado o cara que mais importante para ter colocado o Inter na condição de semifinalista, um cara que dá trabalho para todo mundo. E a gente tem o Cano, como tem o John Kennedy. Então, assim, o time não perde e ganha por conta de um ou outro jogador. Eu acho que o Fluminense mereceu, eu posso falar do Fluminense, que a gente mereceu passar, e que se o Inter passasse também seria merecido. A última, tá? Tudo bem, Fernando? Parabéns pela classificação, parabéns, John Kennedy. Diniz, eu acho que é muito difícil para a gente, assim como repórter, conseguir ler todas as suas emoções. Eu acho sempre até irônico que quando você fala dos seus jogadores, você fala com um nível de profundidade muito maior do que quando você fala de você, né? A gente parece que quando a gente pergunta sobre o que as coisas representam para sua carreira, é um pouco mais complicado de você se aprofundar. E vendo os vídeos de bastidores do Fluminense, eu ouço muito esse grupo falar de nosso sonho, nosso sonho, nosso sonho. Que obviamente é um sonho em grupo, mas tem um sonho individualmente de cada um. Então, para você, eu queria que, se você pudesse responder, que sonho é esse? O que estar numa final de Libertadores representa, de fato, para você,
como profissional e tudo que você prega. E para o John Kennedy, o Diniz falou que você seria mais um daqueles jogadores que o Brasil poderia ter perdido. E fala muito sobre isso, né? De ter apostado, você quase foi embora, enfim. Eu queria que você explicasse para a gente por que você poderia ter sido um desses jogadores que o Brasil poderia não estar vendo hoje. Acho que por certas atitudes minhas mesmo, seria mais um desses jogadores que seria perdido, um talento perdido, como ele fala. Acho que só por isso, mais por atitudes minhas mesmo, atitudes que eu tive erradas. É um menino que esse tem mais dificuldade de falar do que eu dele, né? Mas é um coração gigante. Eu, em relação ao sonho que todo mundo fala, é o sonho da gente conseguir o máximo que a gente pode conseguir junto. A gente trabalhar para que as coisas vão se tornando realidade. Eu acho que esse time, ele sonha junto e trabalha junto por esse sonho. E a gente vai continuar sonhando. Amanhã não tem nada, mas depois já é continuar a plantação para a gente poder colher boas coisas. Valeu. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. E toda vez que tiver um vídeo novo, você pode acompanhar com a gente.